Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E entre os anúncios lá do capítulo 1, do novo DC1 nos cinemas que o James Gunn revelou recentemente, um projeto, chamou bastante atenção porque vai ser uma adaptação aí quase que inteira mesmo, vinda de uma HQ. E estamos falando do filme solo da Supergirl, chamado Supergirl, a Mulher do Amanhã, que é o mesmo nome então da HQ minissérie mega elogiada da personagem que ganhou vários prêmios. Por fim, também é legal mencionar que essa HQ teve dois brasileiros na equipe criativa, a Bill Kizevely e o Matheus Lopes. Por isso, no vídeo de hoje nós vamos trazer então essa HQ resumida aqui pra vocês. Até porque realmente vale muito a pena, é uma grande HQ. E bora começar então o resumo dessa HQ completinho aqui pra vocês. Esse é a Supergirl, a Mulher da Manhã. Parte 1, Parceria. A HQ vai iniciar com algo que vai ser bem comum aqui nessa história, com narrações de uma das principais então protagonistas dessa HQ, que não é Supergirl, e sim uma jovem alienígena chamada Ruth. E são narrações dela no futuro, contando a aventura que a gente vai ver aqui nessa HQ dela junto com a Supergirl. No começo, vemos a Ruth ainda jovem, dizendo como o criminoso chamado Krem das Colinas Amarelas matou o pai dela desarmado. A garota depois encontrou o corpo do seu pai, e com a espada que o Krem usou para matá-lo. Ela se pergunta por que o criminoso deixou a arma lá, mas diz que até hoje ela não entende o motivo. Depois ela nos apresenta sua família. Ela é uma caçula de uma família de 6 irmãos. Naquela noite eles conversam sobre ter a vingança pelo pai deles, mas no fim esses irmãos concordam em deixar esse destino ao plano divino. Mas a Ruth, entretanto, não pensa assim. Tarde naquela noite, ela decide sozinha buscar essa vingança. A mãe dela estava esperando por ela, mas diz que sabia que a sua filha tomaria essa decisão e fala para ela pegar a montaria do seu pai. E dizendo que naquele momento ela só tinha vingança dentro do seu coração, ela sai montado aqui nessa criatura em busca do seu plano de vingança. E já de cara essa história então tem um tom de lenda. E nessas primeiras páginas a gente vê que a cultura desse planeta da Ruth é diferente do que a gente está acostumado aqui na Terra. Eles têm os seus costumes, os seus deuses, os seus hábitos, uma forma de falar. É realmente um universo muito rico aqui nessa HQ. Ela vai até esse bar em uma cidade próxima, e ali encontra esse Conan o Bárbaro. E ela explica com todo um tom de honra e educação que ela busca vingança, e dará essa espada rara a ele. Isso se ele concretizar o pedido de matar o tal Krem. Mas aqui ela ainda é uma garota inocente, e esse Conan genérico aqui diz que fará isso, mas sem ela. E depois ele ainda dá um tapa na garota e sai com a espada dela. O problema para ele é que essa figura misteriosa que estava bebendo há bastante tempo no bar interrompe ele e diz para ele devolver a espada à garota e sair de fininho. O Conan subestima a pessoa por ser uma mulher e dá um corte aqui na roupa dela. Aí já dá pra ver que é a Kara, a Supergirl, e ela tá ali com o Krypto. Ela acerta o Conan com essa jarra, mas se machuca. Ela lembra que eles estão sob o sol vermelho ali, mas mesmo assim o Conan genérico é facilmente derrotado pela Kara, e podemos ver que ela tava aqui com um traje que escondia o clássico emblema da Casa El. E aqui a gente tem essa apresentação aqui meio inusitada da Kara, Que ela é aquele personagem clássico, assim, quando você tá em bar, Aquele cara que tá bebendo no fundo. Ou seja, pega a gente aqui de surpresa. A bebedeira foi demais, e a Kara acorda depois, vendo que a Ruth cuidou dela. A garota fala que estranha as roupas que a Supergirl usa, e enquanto traz um balde pra Kara vomitar, ela diz que testemunhou a bravura e a habilidade da heroína. Assim, ela oferece o arranjo para que a Kara mate o Krem das Colinas Amarelas. E como primeira resposta, a Kara vomita na frente dela. Um tempo depois, a Supergirl tá indo embora, falando que ela veio nesse planeta porque era aniversário dela, e ela só queria beber um vinho ali que tinha naquela região. No final, ela diz pra garota não matar pessoas, que isso é ruim. Em narração, a Ruth do futuro reflete que se ela não tivesse seguido a Supergirl, ela com certeza talvez teria morrido na sua jornada de vingança. E nadando por muito tempo, ela chega até onde está a nave da Supergirl. E nesse começo, essa garota aí que vai ser a companheira da Kara nessa jornada, ela ainda é bastante inocente. Ela é toda honrada, fala com muita educação, mas a coisa que realmente não vai mudar em relação a ela é a determinação dela de vingança. A Ruth fica impressionada com a tecnologia da nave da Supergirl. A heroína diz para ela que ela tem que se afastar, pois o lançamento automático da nave já foi ativado e pode machucar ela. A Kara tenta fazer ela partir, mas de novo a Ruth repete o seu discurso sobre o acordo para matar o Krem das Colinas Amarelas. A Supergirl tenta explicar que ela não mata pessoas, e o que ela está procurando não é justiça. Nesse momento, a menina grita que ela não sabe como ela está se sentindo, a sua raiva, como ela perdeu o seu mundo quando seu pai morreu. E na narração do futuro, a Ruth explica como a Kara sabia sim como era perder o mundo inteiro, mas naquela época ela não conhecia nada da Supergirl. Enfim, no presente, a Kara
cara parece que vai dizer algo, quando é acertada com uma flecha no peito. Quem atacou ela foi o tão falado Cram. O Conan genérico levou ele até ali, e o assassino também dispara no Crypto. Lembrando que eles estão aqui, né, sob o sol vermelho. Mas isso não é suficiente. A cara sai andando em direção ao Cram, levando outras flechas, e ela diz que ela é a Supergirl, e que não se importa com espadas e flechas. Pô, e aqui é realmente o primeiro momento bem badass aqui da Supergirl nessa história. Teve a introdução de antes ali, mas era meio engraçadona, né? E nesse momento que ela fala das espadas e flechas que não machucam ela, tem uma piada recorrente que não tem como falar aqui, né? Porque em vários outros diálogos aqui a Supergirl vai sempre falar um palavrão que, né, não tem como ler, tá? Em vários símbolos ali, né? Mas é importante vocês saberem que quando tá num momento bastante raiva ou pressão, a Supergirl às vezes solta uns palavrões. O Cram e o Conan ficam com muito medo dela, mas quando ela poderia finalizar o assassino, ela volta suas atenções ao Crypto, que estava sofrendo com aquela flecha. E o Cram aqui foge para dentro da nave, e até acerta um chute aqui na garota que tenta matar ele. Com a sequência de lançamento estava ativada, o Cram acaba fugindo com a nave da Supergirl daquele planeta. Em seguida, a história corta para Ruth e a Kara a bordo do que seria uma espécie de viagem de busão numa classe bem barata, só que no espaço. A garota tem que aguentar um alien que fica dormindo aqui do lado dela. Mas quando a menina começa a explicar toda a situação dela e que tá acompanhada da Supergirl, o monstrão fica tão confuso que apaga no sono. E olhando pela janela nessa longa viagem, a garota diz que ficava fantasiando sobre como mataria o temível Cram. E como toda viagem demorada, né, de busão precária, claro que tem aquelas famosas paradas para você comer alguma coisa, ir no banheiro. E numa dessas paradas, a Kara diz que essas viagens interplanetárias vão ser mais divertidas quando ela estiver totalmente recuperada com seus poderes e poder voar. E aqui, um mercenário puxa uma treta aqui com a Supergirl porque uns familiares deles foram presos pelo Superman. E tem uma ótima tirada quando o cara pergunta se ela é mesmo a Supergirl. E ela responde para ele que ela tá usando um S grande no peito e uma saia vermelha elegante, como que ela não poderia ser Supergirl. E então ela deixa o maluco desacordado facilmente. A Ruth explica que a memória dessa parada foi um exemplo de muitos outros onde criminosos tentavam machucar a Supergirl para impactar no Superman, acreditando que ela é o elo fraco dele. Um engano que todos acabam aprendendo da pior maneira. Mas uma lembrança é forte para ela. Quando em uma dessas estações, dias mais tarde, a Supergirl sozinha tem de derrotar uma criatura chamada Dragão Carpani. Toda a estação e as naves seriam destruídos por ele. E o detalhe é que a Kara acaba usando de um dos tripulantes da nave uma pílula de kryptonita vermelha, que aumenta as habilidades dos kryptonianos. E nessa luta da Supergirl, a Ruth conta que já tinha ouvido falar de muitas histórias fantásticas e talvez estivesse preparada para o que ela viu naquele dia, mas aquela batalha ficou na sua mente para sempre. Nesse intervalo dessas paradas aí do busão, a Ruth também recorda uma memória muito importante de uma conversa que ela teve com a Supergirl num banheiro. A garota se surpreende com a Kara lavando as mãos, e isso leva a Supergirl sendo gentil e ensinando a Ruth esse costume que não era apreciado muito no planeta da garota. Ela ensina tudo com muita calma, até que a garota pergunta, curta e diretamente, se a Supergirl quis vingar alguma vez a morte da sua família. A Kara responde com um duro não, mas a menina diz que sentiu nessa resposta uma vida inteira de arrependimento. E numa outra noite no busão, a Ruth lembra também de quando viu a aplicação da força da Supergirl sendo feita, curta e direta, nesse passageiro que importunava a Ruth. E quando estão chegando no destino final, a garota conta como após a Supergirl ver o Crypto ferido, ela remou um barco levando o seu doguinho e a Ruth para um médico. Só que esse médico diz que a flecha que acertou o Crypto tinha um veneno de caça, e que para salvá-lo, ela ia precisar de uma dose do caçador que atirou nele, pois cada um prepara o veneno de um modo diferente. Assim, naquele dia, a Supergirl perguntou se a Ruth poderia reconhecer o Cram, seja de que forma ele estivesse. A garota responde que sim, e naquele momento a Supergirl aceita a oferta de caçar o assassino Cram em troca da espada da Ruth. Parte 2, Jornada. E aí, finalmente, essa parte aí do busão espacial chegou ao fim. Elas chegam então no destino final, que é um planeta chamado Coron, onde elas têm uma pista, né, que o Cram tinha sido preso numa cidade desse planeta. E é uma cidade chamada Maypole. E aqui elas vão descobrir que essa cidade guarda um terrível segredo. Elas chegam na delegacia da cidade e perguntam ao oficial se há registros de um tal Cram que foi preso nessa cidade há cerca de um mês atrás. Só que o curioso é que esse policial é evasivo e diz que os registros podem estar errados, enquanto ele manda elas irem embora, montando essa pilha de cartas. A Supergirl perde a paciência
e acaba com o divertimento dele enquanto vão embora. Mais tarde, em um hotel, algo chama a atenção da Supergirl. Quando ela vai assinar o seu registro, há uma pergunta se ela é roxa ou azul, e vê que há muito tempo não há assinatura de pessoas roxas. Quando ela tenta perguntar mais, a recepcionista, assim como aquele guarda, é ríspido e corta a conversa. No dia seguinte, a Ruth fala que aquela cidade parece como qualquer outra, com famílias tocando suas vidas, comércio acontecendo, uma rotina normal. A Supergirl usa sua visão de raio-x em toda a cidade à procura de Krem, e não acha ele. Contudo, ela fala que todos na cidade são da cor azul, e aí uma dúvida forte cresce na heroína. Em uma lanchonete, a Kara vê uma placa de que roxos não são permitidos e pergunta de novo à garçonete sobre essa regra, mas dessa vez a resposta é mais exaltada, e ela grita que os habitantes do planeta ali não queriam receber a Supergirl. Ela diz que a Kara destruiu o planeta dela e que eles não querem que ela venha estragar o planeta deles. Pois é, a Supergirl e a garota só estavam ali atrás daquele assassino, mas vocês vão ver que esse mistério tem algo a ver com ele. E aí as duas começam a perguntar para todo tipo de gente ali na cidade sobre essa coisa, né, da lei dos roxos e tudo mais. Mas ninguém quer falar nada e diz para eles que foi sempre assim, que tá tudo bem com a cidade. Naquela noite, a menina passa por algo traumático. A Supergirl acorda ela, a tempo para protegê-la de uma saravada de balas no quarto delas. A Ruth conta que no seu planeta, a morte é tratada como uma visita respeitosa e que os habitantes do planeta dela veem como algo comum. Mas naquela noite, quando se deparou com a possibilidade de ver a morte de perto, ela teve medo e chorou. Depois do tiroteio, a Supergirl se certificou que a garota estava em segurança e voou do quarto. No outro dia, elas visitam o prefeito da cidade, que não serve de nada, e ele não acredita que elas foram mesmo atacadas. A Supergirl ativa o modo Batman Detetive e fala que eles estão escondendo alguma coisa e que ela vai descobrir. E ela sai então destruindo a mesa do prefeito, que fica pianinho. E aí tem um momento legal, né, da Kara dizendo que ela já tá com seus poderes, né, todos recuperados, e que ela vai precisar voar, mas que ela precisa também levar a Ruth com ela. A garota percebe que a Kara, até o momento, evitou isso para não amedrontar ela, que passou a vida inteira no chão e não tá acostumado com esses poderes. Toda aquela viagem até o momento, a menina diz que a Supergirl estava sempre de olho e preocupada com ela. Então, o terrível segredo dessa cidade é revelado. A Supergirl escaneou com seus olhos os arredores da cidade. E quando ela nota algo, ela usa os seus poderes para cavar. E enterrado lá, ela vê uma placa e muitos corpos. A Supergirl invade aquela delegacia de antes e, com uma palavra, descobre o que aconteceu. Naquela cidade, antes deles chegarem, os mais ricos e abundantes eram os alienígenas de pele azul. E os roxos, que eram minoria, eram tratados como seres inferiores. E como resultado disso, os roxos foram sendo expulsos e tinham uma pequena vila fora da cidade, chamada de Cidade Roxa. A situação piorou quando os bandidos de Barbond chegaram. Esses bandidos operam se divertindo fazendo massacres de planeta em planeta. Essa é a diversão deles. E olha só como é que esses bandidos eles se sustentam. É que quando eles chegam no planeta e vão anunciar então que a gente vai massacrar todo mundo aqui, eles cobram um preço muito alto para essas cidades serem poupadas. E aí, se alguém tem esse preço que é muito alto, eles vão para a próxima. E nesse planeta aqui em questão, até os azuis lá, que eram mega ricos naquela cidade, eles não tinham como pagar para esses bandidos e evitar que eles fossem massacrados. Esse dilema dos azuis chama a atenção do Krem, que estava preso na cidade naquela época. E coisa ruim que é, o Krem traz uma solução. Ele falaria com os bandidos e traria a eles dinheiro e o divertimento que esses caras buscam. Assim, ele levou os bandidos até a Vila dos Roxos, e lá eles mataram todos sem dó. Depois disso, os bandidos gostaram tanto do Krem que ele acabou fazendo parte desses criminosos e foi embora com eles. O peso e a dor dessa história impactam a Ruth. Ela não consegue entender como essas pessoas conseguem viver as suas vidas normalmente e termina dizendo que acontecimentos assim são muito grandes e elas são muito pequenas em comparação a isso. Essa passagem aqui da história é pesada. A metáfora que eles fazem em relação ao que aconteceu naquela cidade dos azuis e dos roxos é muito clara, né? E esse é só o começo do que essa dupla vai ver do que esses bandidos são capazes. E agora eles estão ali com o Krem. Isso porque a história começa a mostrar a Supergirl e a Ruth seguindo o rastro de destruição e morte que o Krem, agora com aquele grupo de bandidos, está fazendo. São vários mundos onde a dupla vai ouvindo a história de sobreviventes daquelas matanças. Em uma delas, a Supergirl encontra uma mãe que está querendo cavar a cova de centenas de mortos do seu mundo. E entre elas está a da sua filha, mas ela ainda não conseguiu achar ela. Ouvindo isso, a Supergirl pede com todo respeito que ela faça esse trabalho para ela. A heroína então cava todas aquelas covas e depois ainda diz que achou o corpo da filha daquela pobre mãe.
Em outro, a Supergirl consola outra mãe, que é de uma raça de gigantes, que perdeu toda a sua família. E para deixá-la desabafar, a Kara aceita receber vários golpes dela. Que é assim que essa raça ela desabafa. Isso para depois essa gigante receber um abraço caloroso da Supergirl, a consolando. Essa parte aí da Supergirl vindo as histórias desses sobreviventes é muito maneiro. E o ápice aí desse rastro que elas estão seguindo, né, dos bandidos, é quando elas chegam no planeta, né, onde ali tem tantas monstruosidades nesse planeta, que existem registros precisos de tudo que acontece lá. E para privar a Ruth de ver o que os bandidos e o Krem fizeram nesse local, a Supergirl vai sozinha ver esses registros. A garota fica esperando um tempo, e quando a Kara sai dali, ela não parece nada bem, e parece estar bem abalada. Depois, agora em outro planeta, os habitantes deles conseguiram capturar um dos bandidos, e eles apedrejam ele até a morte. E o mais impactante é que entre esses habitantes, nesse julgamento, está a Ruth e a Supergirl. A garota diz que achava que ela ia talvez salvar esse bandido, mas para isso a Kara só diz: "Você pensou?" E fica ali olhando os habitantes executarem a sua sentença. Em outro planeta, a Kara novamente é abalada, quando vê uma cidade que era composta por seres pacíficos que ela conhecia, mas agora está toda destruída. E ela não podia gritar ali, pois a estrutura dos castelos desse planeta iriam desmoronar. Por isso, ela sai em velocidade em direção ao Sol e solta um grito imenso quando chega nele. Nesse momento, a Ruth, que já está há bastante tempo com ela, diz que ela vê como a Supergirl está sempre se segurando, assim como o Superman. Mas, ao contrário dele, ela viveu uma grande parte da sua vida em dor. Mas se você perguntasse se ela tá bem, ela diria que tá ok. E perguntaria em seguida se você precisa de alguma coisa. E essa perseguição insana, então, das duas, que vem sempre chocando a Kara, parece chegar ao fim quando elas finalmente então encontram o Krem lá em carne e osso, em um outro planeta que está sendo devastado por ele e os bandidos. Mas ele, infelizmente, estava esperando o momento que a Supergirl ia chegar até ele. O assassino acerta as duas com um item mágico raríssimo, chamado Globo de Mordu. E a Supergirl é afetada por mágica, assim como o Superman. E o que esse globo faz é transportar as duas para um local não muito agradável, principalmente para um kryptoniano. Esse planeta tem um sol muito específico, um sol verde, que fere imediatamente a Kara e a deixa extremamente vulnerável. A Supergirl conhece esse lugar, pois o Clark também foi mandado para lá uma vez. Só que, pro bem dele, ele ficou menos de 1 hora. E agora as duas veem pela posição do Sol que elas têm ainda no mínimo umas 10 horas até o Sol se pôr. O lugar também é repleto de dinossauros, prontos para matar as duas. E agora cabe a Ruth proteger a Kara. E ela fica então de guarda, né, protegendo a Supergirl, que mal tem forças para se levantar. Que de novo ela vai ficar então aí sofrendo nesse planeta aí por quase 10 horas. E a garota inclusive chega a lutar então contra um dinossauro para proteger a Supergirl. É uma batalha árdua, mas ela consegue se provar, derrotando o dinossauro, usando aquela espada do Krem. Ela fica esperando o sol baixar e inclusive briga com a Supergirl que quer beber água de um lago próximo. Mas aquilo é claramente uma armadilha, para quem quer que fique preso ali virar alvo fácil dos dinossauros. Mas no fim, ela desiste. Bem próximo então do pôr do sol, um outro dinossauro gigante aparece, e de forma corajosa, a Ruth tenta enfrentá-lo, mas ela não é páreo. Ainda bem que esses preciosos segundos dão tempo para o sol se pôr e a Supergirl recuperar já um pouco da sua força e derrotar a criatura. E nessa hora, depois de 10 horas sofrendo naquele planeta, a Supergirl fala muitos palavrões aqui. E após passar agora um tempinho recuperando mais os seus poderes à noite, e começa a voltar para onde estava lá o assassino Krem. Parte 3, Superação. E é nessa volta então das duas para o planeta onde elas viram o Krem, que a Ruth revela então que ela ouviu, né, a história de origem, né, a história da Supergirl por ela mesma. Ela conta, né, como ela era só uma estudante lá em Krypton quando viu seu mundo morrer. Enquanto isso, no presente, a Supergirl ataca os bandidos e o Krem de surdina. O assassino revela que tem outro daqueles globos mágicos, e ele solta novamente perto da Kara. Enquanto ela corre dele, o Krem fala que nenhum homem ou mulher pode correr desse tal globo. Contudo, a Kara responde que é por isso que ela tem o seu glorioso cavalo cometa, o cavalo mágico que acompanha a Supergirl. Ela grita para ele ir até o fim do universo e até um pouquinho depois, e assim dispara com ele. Enquanto ela corre com o cometa, fugindo do globo, através das galáxias, a história de origem da Supergirl é intercalada. A Ruth conta o que escutou da Supergirl, que o pai dela, Zor-El, conseguiu salvar a sua família e outros cidadãos de Krypton em uma lasca minúscula do que restou do planeta, recriando parte da atmosfera do planeta lá, que ficou parecendo um globo. Mas por pouco tempo.
pois depois o ar desse asteroide foi ficando tóxico, e entre os primeiros mortos estava a mãe da Kara. E para tentar retardar, né, esse envenenamento do ar, né, desse asteroide onde estavam, né, os sobreviventes de Krypton, o pai da Supergirl, que também era um cientista, foi tentando vários planos. E a Kara foi sempre ajudando exaustivamente em cada um desses planos para tentar salvar o maior número de pessoas. Enquanto a Supergirl cavalga aqui com o cometa, a Ruth segue dizendo que os habitantes daquela rocha onde a Supergirl vivia, eles continuaram morrendo. Esse asteroide continuou flutuando por mais algum tempo no espaço, até que uma tempestade solar se aproximou do asteroide da Supergirl. Os dias então estavam contados. É então que o pai da Kara revela que há esperança, mas só para ela. Ele revela um plano de uma nave que o seu irmão Jor-El tinha feito para o seu filho, que é o Superman, e que com os poucos recursos que ele tinha ali, a nave poderia transportar de forma segura somente uma pessoa. Ele diz a Kara que ela vai sempre ser a sua garotinha. E a Ruth, quando ouviu isso, se deu conta que essa era mais uma vez que a Supergirl via a luz da vida sumindo à sua volta. Mais uma vez que ela vê aqueles ao seu redor morrerem. E a Supergirl só tinha 14 anos. E ela viveu tudo isso. No presente, a história mostra a Kara chegando ao que parece ser o fim do universo, onde as cores já não existem mais. Pô, outra parte aí que é cinema também dessa HQ, que à medida que a Kara ia então cavalgando lá com o cometa, indo pro fim do universo, as cores iam sumindo. E o plano dela indo para esse local é que aquele globo mágico perde a força nesse local. A Kara simplesmente toca nele e ele some de vista. E pro desespero do Krem, a Supergirl volta com o cometa pro planeta onde ele estava. E sim, agora ele não tem mais daqueles globos mágicos. Vendo isso, a Ruth já completa dizendo que a Supergirl não liga para espadas e flechas. Em seguida, a história corta para Ruth junto com um cometa, num outro planeta. Enquanto ela conversa com ele, a Supergirl está no espaço, pronta para encarar sozinha a nave e toda aquela tripulação daqueles bandidos. A Ruth fala para o cometa que a Kara o deixou ali com ela, pois ela não confia totalmente na garota, já que quem também está ali, todo amordaçado e preso nessa árvore, é o Krem das Colinas Amarelas. No espaço, a Supergirl é bombardeada por várias dessas bombas rápidas e altamente explosivas. Isso resulta nela momentaneamente sendo parada. Na praia, a garota quer falar com Krem, até para saber mais sobre aquele veneno que ele usou na flecha do Krypton. E depois dela dar mais alguns argumentos, o cometa é convencido, e ela começa a falar com o assassino do seu pai. Já a Supergirl ali no espaço ativa o seu modo sério de batalha e vai com tudo lá destruindo a nave dos bandidos. Ele tenta desestabilizar ela, falando que o pai dela não era ninguém. Ele tenta diminuir essa morte bem na cara dela. E além disso, o assassino tenta justificar, falando que o pai dela insultou o rei daquele planeta deles, e foi na cara dele, e ele estava amando desse rei. Ou seja, ele agiu corretamente. Já na luta da Supergirl, na narração do futuro, a Ruth explica como esses bandidos tinham os mais brilhantes assassinos, e não temiam nada. Mas naquele dia, ela soube que foi a primeira vez que esses bandidos tinham um oponente como a Supergirl. E vemos que a heroína tá passando por maus bocados. O Krem, claro, não implora por sua vida. E ele diz que seja os bandidos vencendo ou a Supergirl, ele vai sair dali vivinho. Só que algo chama a atenção do cometa. É a Supergirl falando com ele. Os bandidos a capturaram e acham que ela tá implorando pela sua vida, coitados. Quando na verdade ela estava implorando para o cometa não ir até ela para ajudá-la. A Ruth nota que o cavalo realmente está agitado. Ela jura pelo túmulo do seu pai que ela não fará nada ao Krem e fala para o cometa ir a ajudar a Supergirl. O problema é que a garota mentiu realmente na cara dura. Em narração ela fala que até sentiu uma culpa terrível naquela época, mas que você com o tempo supera isso. Pô, mentir pro cometa na cara dele, isso aí é imperdoável. Mas né, o cometa acreditou e ele foi então até a nave dos bandidos lá para salvar a Kara. O Krem ameaça a Ruth dizendo o que acontecerá com a família e o planeta dela, caso ele sobreviva ou os bandidos vençam a Supergirl. A garota ainda assim não quer vingar o seu pai matando o Krem da mesma forma, despreparado e desarmado. Por isso, ela resolve desamarrar ele. Enquanto isso, no espaço, o cometa é acertado para proteger a Kara, revelando a sua verdadeira forma, que é de centauro. Isso é uma longa história aqui do universo da Supergirl. A Supergirl, vendo isso, se liberta com raiva. Já a Ruth deixa a espada a uma distância dela e do Krem para que um deles possa pegá-la. E aí, eles têm o seu duelo mortal. As duas batalhas se intercalam nesse momento aqui da história. A Ruth vai narrando como aprendeu a lutar com a Supergirl durante a jornada delas, e dá um belo chutão no Krem ao não ir atrás da espada. Ela atrapalha a visão dele e continua atacando no rosto. E quando o assassino cai,
ela morde com força o braço dele e o faz soltar a espada, que fica em sua posse. Nesse momento, ela diz que começou a recitar um monólogo, que ela já tinha decorado para dizer antes de matar o Krem. Ela até corta os dedos dele aqui. Resumidamente, ela fala sobre o seu pai e uma das memórias mais felizes que ela tinha com ele. Ela brande a espada, mais perto de fazer o corte final, ela hesita. E aqui já é quase o momento final da HQ, onde a gente vai ver uma catarse aqui da Ruth. Pois depois que ela tenta dar esse primeiro golpe para matar o Krem, ela depois tenta outros, mas ela sempre acaba hesitando. Algo tá impedindo ela. Nesse momento fatídico, a Supergirl aparece ali, toda machucada, e carregando o cometa na sua forma original. Ela fala a Ruth que esse era o cometa, confirmando que ele morreu protegendo-a. Ela diz que os bandidos estão em retirada, e que ela irá os perseguir depois para terminar o serviço. A Kara pega a espada e afirma que elas estão no fim. Ela revela à garota que aquela justificativa de salvar o Krypto e do veneno era mentira. O doguinho tá bem e vai sobreviver. Ela quis que a Ruth a acompanhasse, pois ela não ia aprender que matar é errado só com ela dizendo isso. A menina ia gastar a vida dela atrás dessa vingança, como a Kara sonha com Krypton. Contudo, a Kara, enquanto segura a espada para desferir o golpe no Krem, ela diz que a Ruth não aprendeu de fato, porque, segundo a Kara, ela também continua sonhando com Krypton. E quando a Supergirl, sem esperança, vai desferir o golpe, a menina grita que aprendeu sim. E nesse momento aqui, a Supergirl mostra que ao mesmo tempo que ela estava querendo dar essa lição pra Ruth, ela estava querendo ao mesmo tempo, ela mesma superar também os seus traumas lá do passado de Krypton. E a princípio ali, a Kara diz que ela acha que a Ruth não aprendeu. Mas a garota diz que sim. Ela relembra dos gestos gentis da Kara nessa jornada, dos feitos impossíveis e da força que ela mostrou. A Ruth achou que o mundo era um completo caos, e ela passou a achar isso quando alguém tão generoso como seu pai é assassinado de uma forma tão fria. Ou seja, nada importa. Mas ela fala que pessoas como ela, sem esperança, vão aprender sobre a lenda da Supergirl, de alguém que perdeu tudo e mesmo assim continuou andando. Ela chega próxima da Supergirl e fala que muita morte já foi cometida e que elas devem encontrar um outro meio de punir o Krem. A Supergirl abaixa a espada e diz que isso tudo é muito grande e elas são muito pequenas. Assim, a história corta então para o futuro, onde a narradora dessa história, a garota Ruth, agora já está bem velhinha. A Supergirl aparece ali, com um traje diferente e com Krypton do seu lado, mostrando que muito tempo realmente passou. Elas parecem ter marcado algo para fazer ali perto, e a Kara elogia o livro que a Ruth escreveu sobre a jornada delas. A Supergirl então revela qual foi a punição que ela e a Ruth decidiram lá no passado, que foi então de deixar por 300 anos o Krem preso na Zona Fantasma. Enquanto ela liberta o Krem, ela diz que no último século, dentro dessa prisão, o assassino virou um prisioneiro modelo, parecendo que agora tem um coração diferente. Isso para mostrar que há sempre esperança. Nós vemos que o Krem também tá velhinho, e ao sair da prisão, ele agradece a Supergirl e fala que ela o salvou. Ao ver a Ruth, ele fica de joelhos e pede perdão a ela, dizendo que se arrependeu do que fez. E como resposta, a velhinha acerta o Krem com muita força e ele despenca no chão, já que ela não podia deixar de fazer isso e é o lado rebelde da Ruth, né? Em narração, é revelado que no livro que a Ruth lançou, a garota tinha dito que a Supergirl matou o Krem naquele dia na praia. Isso foi acordado entre elas, para atrair a vingança dos bandidos somente para a Supergirl e encobrir o que elas fizeram. Mas então, na realidade, elas acharam uma outra forma de fazer essa vingança, terminando aqui então essa jornada da Supergirl. E galera, a gente chega aqui então no fim desse resumo da HQ da Supergirl, a Mulher do Amanhã. E pra mim, essa HQ é muito boa, ela tem passagens sensacionais, principalmente como essa narrativa, né, da Ruth narrando nessa jornada dela lá do futuro. Praticamente a gente tá vendo aqui o livro que ela tá escrevendo no futuro, mas que vai ter algumas alterações, como a gente pode ver aqui no final. E essa história, ela realmente funciona, né, como uma história fechadinha, assim, pra você ver dessa personagem da Supergirl, como ela é diferente do Superman, dentro desse molde aqui de uma história de vingança e dessa jornada aqui, né, desse road movie espacial. Eu realmente estou muito ansioso, tomara que esse filme aí que vai adaptar essa HQ saia. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam aqui dessa HQ? Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar ainda mais aqui o nosso canal, nós temos 2 campanhas de financiamento coletivo, no Padrim e no Seja Membro aqui do YouTube. Tem o link dos 2 projetos na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.